Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati, advogada tributarista, e estou aqui com vocês em mais um episódio desse podcast que tem a cara de todos nós, não é verdade? Afinal de contas, ele é o podcast do contribuinte. E para tratar nesse 23º episódio aqui do Contribuinte Cast, lá no canal do Telegram, foi decidido que o tema a ser abordado hoje, nesse episódio, será o Atenção contribuintes, vem novos tributos por aí para você pagar. Gente, esse tema, eu diria que é um dos temas mais importantes, até porque reflete muito no nosso amanhã. E é sobre esse tema que nós passaremos a tratar nesse episódio. Vem comigo! Saber o que está por vir é muito importante, principalmente para todos nós contribuintes, já que nós estamos fazendo parte desse sistema, que eu diria que é um sistema, além de complexo, é um sistema quase que desconhecido. E aqui a nossa missão para levar a todos vocês contribuintes o conhecimento necessário para saber qual o seu papel nesse sistema tributário brasileiro. E para tratar sobre mais um tema de grande relevância, nada mais justo do que nós estarmos diante de conhecer o que virá aí pela nossa frente. Mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer a todos que votaram lá no nosso canal do Telegram para trazer esse tema aqui no nosso 23º episódio. E se você aí que não conseguiu votar e deseja participar de forma efetiva deste podcast, o Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte, você não pode deixar de participar do nosso canal do Telegram. O nosso canal do Telegram é o contato direto em que nós podemos, sim, trazer até você mais informações durante a semana. E na sexta-feira ou no sábado, você decide o próximo episódio que vai ser aqui, trazido nesse podcast. Então, não deixa de participar das nossas redes sociais e interagir conosco. Mas, já que foram já feitos todos os convites, vamos de forma efetiva ao nosso tema desse 23º episódio. Vem comigo! E para iniciar esse podcast e nesse episódio que vai tratar sobre os novos tributos que vêm por aí para que todos nós contribuintes, na verdade, seremos obrigados a pagar, eu inicio com ele, o IGF. O IGF, para quem não sabe, é o imposto sobre as grandes fortunas. Agora, se você está pensando, mas, Ragélia, o imposto que você está falando é sobre as grandes fortunas. Será que realmente eu vou ser atingido e me tornar contribuinte de fato desse novo tributo que está por vir? Gente, antes de tudo, eu preciso esclarecer que existem 4 projetos para taxar, na verdade, para instituir esse imposto sobre as grandes fortunas. Muitos não sabem, mas ele já está garantido lá na Constituição Federal. E isso que você está ouvindo é exatamente isso, só que, como eu falei, ele está garantido, ou seja, a Constituição Federal já menciona ele. Só que, para que ele possa ser instituído, é necessário que venha a ser instituído através de uma lei complementar. Uma lei complementar, para que eu possa explicar o mais breve possível, para que você possa compreender o que trata isso,
é uma forma em que os tributos eles podem ser instituídos. Só que essa forma, a lei complementar, como o nome mesmo fala, ele vai complementar algo que a Constituição está trazendo. Na nossa Constituição existem, nas palavras do saudoso José Afonso da Silva, ele sempre falava que a nossa Constituição ela possui 3 modalidades. E essas 3 modalidades de normas, nós temos a norma contida, a norma limitada e a norma plena. A norma plena, para que você possa entender esses institutos que são trazidos para a interpretação das normas na nossa Constituição, é aquele dispositivo, aquela frase que está mencionando ali através de artigos da nossa Constituição, que por si só eles já demonstram uma forma plena para que possam todos aqueles brasileiros possam gozar daquele instituto que a Constituição está garantindo ali. Não precisa de nenhuma outra lei para que venha instituir. Um exemplo que eu trago aqui na nossa Constituição é trazido um direito sobre a gratuidade da justiça, por exemplo. Só que a gratuidade da justiça, ali na nossa Constituição, ela precisa de uma norma que determine quem pode ser aquela pessoa que venha a gozar dos benefícios da gratuidade da justiça. A essa norma, nós indicamos, e nas palavras de José Afonso da Silva, como uma norma contida. Ela já tem força para poder levar todos os brasileiros àquele direito que está ali sendo garantido pela Constituição, só que todavia é necessário que seja explicado quem vai poder gozar daquele direito que está ali. Agora, existe também uma outra norma, que são as normas limitadas. E ela é limitada porque só contém uma frase, e essa frase é justamente aquela que você não sabe qual é o sujeito, qual é o objetivo daquela frase, para que você possa entender mais na prática. E esse é o IGF. Na Constituição, a Constituição ela trata do IGF como sendo um imposto da União. São impostos da União. O imposto sobre as grandes fortunas. Ponto. Acabou. Perceba que na nossa Constituição, quando eu acabei de mencionar para vocês uma frase, e essa frase ela veio com vários questionamentos. O principal deles, mas o que é o IGF? O que seria grande fortuna? Quem são os contribuintes desse imposto que é de competência da União? A Constituição ela só diz que o IGF é da competência da União, mas perceba comigo que existe sim uma limitação, já que você não sabe, nem eu sei, ninguém sabe o que é grande fortuna, quem são os contribuintes, qual é a base de cálculo desse imposto. Perceba que a gente está tratando de uma norma limitada. Com uma norma limitada, essa norma ela precisa ser instituída através de uma lei complementar que vai complementar aquela frase que eu acabei de mencionar aqui para vocês que está incompleta, ou seja, é uma norma limitada que precisa de uma regulamentação posterior à Constituição Federal. Agora, já que eu já expliquei de forma, eu creio que eu tenha levado até vocês o conhecimento em relação ao que é uma lei complementar. Mas, já que a gente já sabe o que é lei complementar, o que são as normas plenas, o que são as normas contidas, o que são as normas de eficácia limitada da nossa Constituição, eu tenho que trazer aqui para vocês que existem 4 projetos para instituir o imposto sobre as grandes fortunas. E esses 4 projetos, eles tramitam no Senado.
E agora que vocês sabem que existem 4 projetos tramitando no Senado sobre o imposto sobre as grandes fortunas, eu vou detalhar aqui eu diria que o mais completo de todos os projetos que nós conseguimos analisar, que é o projeto de lei complementar número 183 de 2019. Esse projeto de lei, ele indica que são os contribuintes do imposto sobre as grandes fortunas, as pessoas físicas domiciliadas no país, as pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior, em relação ao patrimônio que detenham no Brasil e, aqui, muita atenção, o espólio das pessoas físicas, tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física, tá? Isso mesmo que você ouviu. E esse imposto, ele tem como fato gerador a titularidade de uma grande fortuna, que é definida como um patrimônio líquido que exceda o valor de 12 mil vezes o limite mensal de isenção para a pessoa física do imposto de renda, que é trazido no 143, inciso 3º da nossa Constituição. Ele vai ser apurado anualmente, ou seja, no dia 31 de dezembro do ano base de sua incidência, ou seja, nós estamos diante de um imposto que terá como o fato gerador de grande fortuna um patrimônio líquido que exceda 12 mil vezes o limite mensal da isenção da pessoa física do imposto de renda. Então, a gente já está verificando aqui que significa que é para prestar atenção em relação àquela tabela do imposto de renda. Ele vai ser um imposto que vai ser pago anualmente. Então, a data base dele para incidência é sempre o dia 31 de dezembro, ou seja, em plena comemoração de Réveillon. Será? Agora, voltando, considera-se em relação a patrimônio líquido a diferença entre o total de bens e direitos de qualquer natureza, localização, emprego e as obrigações do contribuinte. Aqui, sobre a apuração do fato gerador. Cada cônjuge da sociedade conjugal, quando a gente fala cônjuge da sociedade conjugal, é cônjuge de uma união estável, reconhecida, ou realmente de um casamento, seja ele com comunhão parcial ou comunhão universal, ou até mesmo a separação, tá? Total, de bens. Em relação ao fato gerador, cada cônjuge, tá? Seja ele casamento oficial ou união estável, ele vai ser tributado pela titularidade do patrimônio individual. E se for o caso, de metade do valor do patrimônio comum. Então, aqui a gente já não está verificando somente a questão da massa em relação ao patrimônio, muito pelo contrário, aqui nós já adentramos a questão do fato gerador incorrer sim em relação aos cônjuges ou aos companheiros de união estável, em que esse vai ser tributado pela titularidade do patrimônio individual ou também, se for o caso, pela metade do valor do patrimônio comum. E aqui, quando a gente percebe essa instituição, essa menção no projeto de lei, a gente já tem um comparativo em relação às questões de espólio, em relação àquele cônjuge sobrevivente que tem o direito à meação, ou seja, 50% do patrimônio todo deixado. Então, sobre essa metade vai ser tributado sobre o IGF. Temos também como informação no próprio texto de lei, tá? No próprio texto do projeto de lei, que os bens e direitos dos filhos menores, eles serão tributados juntamente com os pais, ou seja, aqui a gente já verifica a questão da tributação tanto dos filhos quanto dos pais, tá? Tem também em relação
A titularidade, como funciona a titularidade em relação a bens, né? A titularidade desse projeto de lei que institui o imposto sobre a grande fortuna, ele abrange a propriedade, a posse ou o domínio útil. Então, quando a gente fala de posse, a gente já verifica aquelas questões de imóveis que estão há muitos anos com determinada pessoa, e a gente já vislumbra aqui um uso capião por conta de uma falta de documentação, né? Isso é muito comum na região norte, isso acontecer. Tem muitos imóveis que não possuem documentação, escritura legal, né? Então, portanto, todas aquelas pessoas que têm a posse, que convivem naquele imóvel, são chamadas de posseiras. E aquelas também que têm o domínio útil, né? Por conta de algum contrato que, o imóvel é de fulano, mas quem realmente tem o uso daquele imóvel, quem domina aquele imóvel é cicrano. É mais ou menos dessa forma. O IGF, segundo o texto do projeto de lei, ele tem como base de cálculo o patrimônio líquido. E ele vai ser cobrado da seguinte forma, que a gente está tratando de um imposto que está sendo pensado de forma progressiva, ou seja, para a faixa de patrimônio líquido do valor superior a 12 mil vezes o limite mensal de isenção da pessoa física do imposto de renda e igual ou inferior a 20 mil vezes esse mesmo limite, ele vai incidir com uma alíquota de 0,5%. Agora, para a faixa de patrimônio líquido que supere 20 mil vezes o limite mensal de isenção da pessoa física do imposto de renda, sendo ela igual ou inferior a 70 mil vezes o mesmo limite, ele vai incidir com a alíquota de 0,75%. Agora, para a faixa do patrimônio líquido ela vai superar o valor, tá? De 70 mil vezes o limite, o mesmo limite que estava sendo imposto, ele vai ter uma alíquota de 1%. Agora, em relação a esse montante, o montante devido pelo contribuinte será a soma das parcelas determinadas mediante a aplicação da correspondente alíquota, ou seja, a gente já tem aqui são 3 faixas de tributação de forma progressiva, dependendo do limite do valor, né, de isenção em relação à pessoa física. Tem também a questão que, a partir do momento em que você compreende qual é a alíquota que você pode estar sendo tributado ali, já está diante do valor correspondente. Então, logo, a soma de todas as tuas parcelas ali vai ser correspondente àquela determinada alíquota. E para isso é muito importante observar as faixas que estão previstas, né? As faixas de tributação, que a gente fala são as alíquotas, que variam entre 0,5%, 0,75% e 1%. Tá? Então, para fazer a apuração, como é que funciona essa apuração segundo esse projeto de lei? A apuração do patrimônio líquido do sujeito passivo, ele deve considerar sempre, se for o caso de imóveis, são sujeitos à tributação pelo imposto que está sendo previsto no artigo 156, inciso 1 da Constituição Federal. Logo, a gente está verificando aqui a questão do IPTU, no caso da avaliação pelo município. No caso de crédito pecuniário sujeito a uma correção monetária, o seu valor total vai ser atualizado de acordo com a medida oficial de inflação, que ela é estabelecida pelo Banco Central, tá? Salvo se o instrumento de que se origina o crédito dispuser de outra forma de atualização. Essa outra forma de atualização não foi verificada e não consta no projeto de lei. Logo, a gente já verifica aqui
uma nuvem, alguma interrogação em relação a essa forma de atualização, tá? E também nos demais casos, o custo de aquisição, tá? É o custo de aquisição daquele imóvel. Aqui é muito importante destacar que o texto de lei ele informa que a autoridade lançadora, mediante um processo regular, ela vai arbitrar o valor ou preço, sempre que não mereça fé, por notoriedade diferente do mercado, ou seja, o valor ou preço informado pelo contribuinte. Logo aqui a gente está de cara verificando que o IGF, em relação à apuração do patrimônio líquido, ele vai ser de competência, o seu lançamento vai ser aquele lançamento que a gente menciona, que é o lançamento misto, tá? Que o contribuinte ou a autoridade, eles podem sim estarem efetivando o lançamento desse imposto. Para fins de incidência do IGF, tá? Aqui é muito importante, o texto do projeto de lei, ele trata que o IGF ele vai incidir, mas vai ser excluído do título de patrimônio líquido o imóvel de residência do contribuinte até o limite de 20% do seu patrimônio, os instrumentos de trabalho utilizados pelo contribuinte em suas atividades profissionais até o limite de 10% de seu patrimônio, os direitos de propriedade intelectual ou industrial que permaneçam no patrimônio do autor e que, no caso de propriedade industrial, não estejam afetados a atividades empresariais. E tem também aqueles bens de pequeno valor, conforme definido em regulamento, tá? Novamente, a gente está diante de uma interrogação em relação a que regulamento porque o texto do projeto de lei ele não define que regulamento vai ser esse, se vai ser um regulamento posterior que a Receita Federal venha a produzir, se vai ser uma lei ordinária que porventura venha a surgir após a instituição desse texto de lei, enfim, né? Importante aqui que destaco aqui para vocês é que nesse texto de lei aqui, que é o 183 de 2019, ele informa que vão ser abatidos do valor apurado do IGF, que é o Imposto sobre a Grande Fortuna, as importâncias efetivamente pagas no exercício anterior. Ou seja, a gente está vendo aqui que vai existir uma dedução. E essa dedução ela vai ser realizada a fins de dedução da base de cálculo do Imposto sobre a Grande Fortuna, que é sobre o Imposto Territorial Rural, que é pago pelo contribuinte, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, o IPVA, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Intervivos, que é o ITBI, e o Imposto sobre a Transmissão Causa-Mortes e Doação, que é o ITCMD. Agora, muito importante aqui é que no texto de lei ele já de pronto especifica que vai ser vedado o parcelamento de crédito constituído em favor da fazenda pública em decorrência da incidência do IGF. Ou seja, se porventura o contribuinte ele possuir um crédito, ele não vai conseguir realizar o devido parcelamento, tá? Tem também a indicação de que a pessoa jurídica será solidariamente responsável pelo pagamento do IGF. Aqui a gente já está diante de uma responsabilidade da pessoa jurídica, tá? Sempre que houver indícios de que haja transferência de patrimônio com o objetivo de dissimular o verdadeiro proprietário dos bens e direitos, que a gente já está diante de uma responsabilidade que é imposta à pessoa jurídica quando houver aqui um projeto de planejamento tributário na forma de evasão fiscal, tá?
Dentre todos os outros artigos aqui, ele fala também que o Poder Executivo Federal ele vai disciplinar a administração, a fiscalização, a forma e os prazos de apuração e o pagamento do IGF. Logo, a gente já verifica aqui que, porventura, posteriormente a esta lei complementar de instituição do IGF, vai vir uma lei ordinária em que vai mencionar a administração, a fiscalização, formas e outros prazos para apuração. Aqui eu já destaco também que o mesmo texto de lei, ele indica que vão ser aplicados de forma subsidiariamente ao IGF, no que couber, todos os dispositivos da legislação do imposto de renda referente à administração, lançamento, consulta, cobrança, penalidade, garantia e processo administrativo. A lei complementar entra em vigor em 1º de janeiro do ano seguinte de sua publicação. Bom, gente, já mencionamos aqui e relatamos ponto a ponto do projeto de lei número 123 de 2019, tá? Eis que eu trago para vocês agora a informação resumida dos demais projetos, já que todos eles visam basicamente o que eu acabei de mencionar aqui para vocês. O projeto de lei complementar 315 de 2015, ele prevê uma alíquota de 1% sobre patrimônios líquidos acima de 50 milhões. Teria duração permanente, tá? Algumas isenções estabelecidas são imóvel de residência, bens consumíveis, bens de uso doméstico. Seriam abatidos os impostos sobre bens apurados e gastos com manutenção desses bens. A medida começaria a valer um ano após a publicação do regulamento pela Receita e os brasileiros e estrangeiros moradores no Brasil estariam como contribuintes dessa medida. Eu já mencionei aqui para vocês e já detalhei aqui o projeto de lei 183 de 2019, tá? E aqui, só para fazer um rápido resumo, ele estipula a taxação. Quando eu falo a taxação, perdoe, tá? Ele estipula aqui a incidência do IGF sobre os patrimônios líquidos acima de 12 mil vezes o limite de isenção do imposto de renda. Entre 12 e 20 mil vezes, a alíquota seria 0,5%, de 20 a 70 mil seria 0,75%, acima de 70 mil, 1%. Os impostos sobre bens apurados, eles serão abatidos e estarão isentos ou imóvel de residência até 20% do patrimônio, bens e instrumentos de trabalho até 10%, direitos de propriedade intelectual ou industrial e bens de pequeno valor. Os brasileiros proprietários de bens no Brasil e proprietários de bens no Brasil arcariam com o imposto, seja ele pessoa física ou seja ele pessoa jurídica, e o espólio também arcaria com esse imposto. Tá? O projeto de lei número 38 de 2020, ele visa a incidência de 0,5% sobre o patrimônio líquido acima do valor de 50 mil salários mínimos. Segundo o projeto de lei, essa medida estaria em vigor a partir da data de publicação dessa lei. A lei só teria valor durante o estado de calamidade pelo Covid-19. E as isenções e os abatimentos estão pendentes nesse projeto de lei. Tem também, e aqui eu já falo por fim, o projeto de lei número 50 de 2020, que prevê a incidência de patrimônios acima de 12 mil vezes o limite de isenção do imposto de renda. As alíquotas seriam semelhantes ao texto, tá, do projeto de lei que eu falei aqui para vocês, que é o 183 de 2019. A medida estaria em vigor
a partir da data da publicação, ou até quando durar o teto de gastos da contribuição da Constituição Federal. O texto é o único que prevê o empréstimo compulsório também em conjunto. Agora, concluindo tudo que eu mencionei aqui em relação aos 4 projetos de lei sobre a instituição do imposto sobre as grandes fortunas, eu tenho que mencionar algo extremamente importante para todos nós. Primeiro, o projeto de lei 315 de 2015, ele possui uma inconstitucionalidade material, já que a gente está diante aqui de um imposto que vai prever uma alíquota de 1% sobre o patrimônio líquido, Essas isenções que são trazidas no próprio texto de lei complementar, elas são verificadas. A gente já consegue verificar que imóvel de residência, bens consumíveis e bens de uso doméstico, a gente já encontra aqui algumas características de outros impostos, que já existem. Quando a gente fala nesse mesmo texto de lei que ele vai ser abatido em relação à apuração, aqui a gente já traz uma outra característica de um outro imposto que já existe, E também tem a questão da medida começar a valer 1 ano após a publicação de regulamento da Receita Federal. Quando a gente fala de instituição de novos tributos, é necessário que sejam observados o artigo 146 da Constituição, quando ele traz que esse novo tributo ele deve vir por lei complementar que venha estabelecer todas as normas gerais, e essas normas gerais elas vão versar sobre a definição do tributo e quais são as suas espécies, elas vão indicar quais serão o fato gerador, a base de cálculo, quem serão os contribuintes, quem vai ser a obrigação, qual vai ser a obrigação, O lançamento, qual vai ser a forma de lançamento tributário. O crédito, como vai ser a constituição desse crédito tributário? Tem também questões em relação à prescrição e decadência. E ainda, se vai haver um tratamento tributário em relação a ato cooperativo praticado por sociedades cooperativas. Tem também a questão de tratamento diferenciado em relação às microempresas, como vai ser a questão de regimes especiais, ou vai possuir um regime simplificado. Então, é necessário que sejam feitas essas observações aqui em relação a esse projeto de lei número 315 de 2015, tá? Em relação ao projeto de lei número 183 de 2019, esse projeto de lei, tá? E aqui eu vos falo, o projeto de lei 183 de 2019 e o projeto de lei 50 de 2020 são os dois que possuem uma tramitação, eu diria que mais acelerada em relação à aprovação desses textos, tá? Então, é necessário que nós passamos e fiquemos de olho em relação a essa questão de aprovação. O projeto de lei 183 de 2019, quando ele faz uma menção acerca do que é uma grande fortuna, ele menciona ser um patrimônio líquido, 12 mil vezes o limite de isenção do imposto de renda. Aqui eu explico para vocês que já vemos como temerário essa questão de limite de isenção do imposto de renda, já que a gente sabe, e se você não sabe, vai passar a saber agora, nós temos atualmente uma tabela de isenção, que é a famosa tabela de taxas, de
de faixas, na verdade, perdão. São as faixas do imposto de renda. Se você é isento, 0 alíquota, né? Se você recebe determinado valor, você vai pagar 7,5%. Até o limite máximo, que todo mundo conhece, que é 27,5%. Só que o limite de isenção do imposto de renda, nessa tabela que eu acabei de mencionar aqui para vocês, essa tabela é de 2015. Logo, ela não teve. Essa tabela é uma tabela que nós usamos desde 2015. Logo, nós já sabemos que muito antes desse projeto de lei venha a ser instituído, deve ser observado a tabela, a atualização da tabela do imposto de renda, uma vez que desde 2015 não existe atualização. Logo, tem muitos contribuintes que neste ano de 2020 estão pagando um tributo que, porventura, se a tabela fosse atualizada, não deveriam pagar, ou seja, eles estariam na faixa da isenção. Então, aqui a gente já faz essa reflexão aqui para vocês e menciona a importância e da abrangência em relação ao conhecimento, em relação a esse projeto de lei e a outros projetos de lei, porque a gente sabe, e vocês aqui acompanharam comigo, o projeto de lei 183 de 2019, ele é tido como exemplo e copiado para os demais projetos que vou falar daqui a pouco para vocês, tá? Continuando em relação ao projeto de lei, a conclusão do projeto de lei 183 de 2019. Esse projeto de lei que eu vos falo aqui para vocês, que já é necessário fazer essa observação em relação à nossa tabela totalmente defasada do ano de 2015 do imposto de renda, eu trago aqui para vocês uma outra importante informação que a Lei Complementar 183 não traz, que é o projeto de lei complementar 183 de 2019, que é justamente indicar. Eu sei que ela indica, e você sabe comigo, porque você acompanhou comigo a leitura do projeto de lei aqui, que ela indica o que é o fato gerador, ela indica a base de cálculo, ela indica o contribuinte, ela indica o crédito, ela também indica o possível lançamento, mas elas deixam muito um espaço em branco em relação à obrigação, em relação à prescrição, em relação à decadência, em relação ao tratamento tributário que porventura venha a ser dado, em relação à questão das empresas, se pode ser a apuração, vai ser um regime especial, se não vai ser um regime especial. Ou seja, existem algumas interrogações que precisariam ser ditas neste projeto de lei complementar e que não está sendo feito. Então, falo aqui para vocês que, segundo o artigo 146 da Constituição Federal, no capítulo que trata sobre a tributação e orçamento, esse projeto de lei também encontra-se de forma inconstitucional em relação à forma base, que é a base da lei complementar que vai dar origem a esse imposto sobre a grande fortuna. Continuando, agora vamos concluir o nosso projeto de lei número 38 de 2020. Esse projeto de lei, como eu mencionei aqui para vocês, ele menciona que a medida vai entrar em vigor a partir da data da publicação da lei. Só que aqui, e se você acompanhou comigo em um episódio anterior a esse, que é justamente os direitos fundamentais dos contribuintes. O contribuinte, ele tem o direito fundamental de não ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu
aquele tributo. Logo, a Constituição Federal, eu estou tratando aqui com vocês um direito fundamental do contribuinte de não ser cobrado. Se é um direito fundamental, a gente está mencionando sempre a Constituição Federal. Se a Constituição Federal não permite isso, é claro que a gente está diante aqui de um projeto de lei complementar inconstitucional, desde logo, tá? Projeto de lei número 50 de 2020, tá? Que também tem são muitas as características em relação ao projeto de lei 183 de 2019, tá? Esse projeto de lei, ele prevê novamente aquele limite de 12 vezes o limite da isenção do imposto de renda, e aqui eu já friso bastante. É necessário, sim, que antes da aprovação desse projeto de lei ou de qualquer outro projeto de lei que venha tomar como base o limite de isenção do imposto de renda, que seja verificada a atualização da tabela do imposto de renda. Porque não adianta fazer uma instituição de um novo tributo mencionando algo que está totalmente defasado. Logo, muitos brasileiros, no caso, estariam sim contribuindo, pagando o imposto sobre a grande fortuna sem possuir uma grande fortuna, né? Em resumo de palavras, seria isso que eu acabo de mencionar aqui para vocês, né? O texto de lei, segundo esse projeto de lei número 50 de 2020, ele vai entrar em vigor, né, a partir da data da publicação. Logo, a gente também está diante de uma outra inconstitucionalidade, que é justamente a inconstitucionalidade em relação à publicação de lei. Visto que você já aprendeu aqui comigo que a lei complementar, ela vai complementar algo que a Constituição dispõe. A Constituição, ela dispõe no 153, inciso 7, que é competência da União instituir impostos sobre as grandes fortunas nos termos de lei complementar. Essa frase, ela já remete a uma lei complementar, mas essa lei complementar até hoje não existe, ou seja, o imposto não foi instituído. E, resumidamente, os 4 projetos de lei que visam instituir o imposto sobre as grandes fortunas, que hoje tramitam em paralelo no Senado, tá? E aqui eu faço uma observação em relação ao projeto de lei 183 de 2019 e o projeto de lei 50 de 2020, ambos estão com tramitação mais acelerada. Eles possuem, sim, irregularidades e precisam ser verificados, até porque nós, contribuintes, estamos de olho nessa situação. E para dar continuidade aqui em relação a todos os projetos de lei de instituição, de tributos, para que nós todos, contribuintes, possamos pagar, é necessário observar que existe um projeto de lei que trata sobre a instituição dos empréstimos compulsórios. Antes de tudo, eu preciso esclarecer para vocês que empréstimo compulsório é uma das modalidades de tributos que a Constituição Federal prevê no artigo 148. E na Constituição, nesse artigo que eu acabei de mencionar para vocês, ele estipula que a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Primeiro, para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou na sua iminência. Quando a gente fala sobre empréstimos compulsórios oriundos de uma calamidade pública, é claro que você já está pensando em relação ao evento do coronavírus, o Covid-19. E é justamente por isso que protocolaram esse projeto de lei complementar.
E aqui eu começo a falar com vocês sobre o projeto de lei número 34 de 2020, que visa a instituição do empréstimo compulsório para atender às despesas urgentes causadas pela situação da calamidade pública relacionada ao Covid-19. E aqui eu vou relatar para vocês os 6 artigos oriundos dessa lei complementar. Tá. Essa lei complementar, como eu já falei para vocês, ela visa a instituição do empréstimo compulsório, tá? E ela indica que estão sujeitos ao empréstimo compulsório todas as pessoas jurídicas domiciliadas no país com patrimônio líquido igual ou superior a R$ 1 bilhão na data da publicação desta lei. Aqui, o texto desse projeto de lei, ele já informa que o governo federal fica autorizado a cobrar do sujeito passivo, definido, como eu já falei para vocês, pessoa jurídica com patrimônio líquido igual ou superior a R$ 1 bilhão, tá? Ele vai cobrar o equivalente a 10% do lucro líquido apurado nos 12 meses anteriores à publicação desta lei, tá? A título de empréstimo compulsório. Ou seja, a verdade de tudo é que essa modalidade de tributo é como se fosse um empréstimo que você está obrigado a ceder ao fisco, tá? Os valores que são previstos para serem pagos, ou seja, o equivalente aos 10% do lucro líquido apurado nos 12 meses anteriores, ou seja, se essa lei for publicada, aprovada e publicada nesse ano de 2020, os 12 meses anteriores é o ano de 2019, tá bom? Eles devem ser pagos no prazo de 30 dias, a contar da publicação da lei. Compete ao Ministério da Economia, no prazo de 15 dias a partir da publicação desta, definir o percentual aplicável de cada setor econômico para cálculo do valor de empréstimo compulsório, tá? De acordo com a necessidade total dos recursos definido no Comitê de Crise para a Supervisão e Monitoramento dos Impactos do Coronavírus. O texto ele ainda vai além e menciona que esse montante vai ser pago pelas pessoas jurídicas que superar R$ 1 bilhão. O pagamento ele poderá ser parcelado em até 3 parcelas mensais e sucessivas. Os valores recolhidos a título de empréstimo compulsório serão utilizados única e exclusivamente para atender a situação da calamidade pública. Compete ao Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento de Impactos do Coronavírus definir as áreas de aplicação dos valores recolhidos. Ele menciona também, nesse texto de projeto de lei, que compete ao Ministério da Economia a execução das despesas realizadas com recursos do empréstimo compulsório, bem como sua prestação de contas, com dever da ampla transparência de modo a viabilizar o controle social dos gastos. Informa também que caberá ao Ministério da Economia encaminhar relatório informando a aplicação dos recursos, informando também a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus. O texto ele vai além. Ele informa que os valores recebidos a título de empréstimo compulsório e efetivamente gasto nas finalidades a que são destinadas, eles devem ser restituídos aos respectivos contribuintes no prazo de até 4 anos, a contar do fim da situação de calamidade relacionada ao coronavírus. E de acordo com a disponibilidade orçamentária vigente. A restituição se dará em moeda corrente e poderá ser paga em até 12 parcelas mensais e sucessivas.
O montante a ser restituído, ele será corrigido mensalmente pela taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a chamada Selic, para os títulos federais. E até 60 dias para o prazo de restituição proporcional dos valores arrecadados e não gastos, a fim de esse prazo ele vai contar com o final da situação da calamidade, tá? Os valores relativos às obrigações não pagas no prazo estipulado, que eu já mencionei aqui para vocês, o prazo estipulado são 4 anos, podendo ser parcelado em até 12 meses sucessivas ou 60 dias para a restituição proporcional. Esse prazo aqui que eu acabei de mencionar para vocês, ele vai ser acrescido de juros de mora, tá? Mais uma multa de mora aplicada da seguinte forma. Essa multa de mora é para o caso do contribuinte não conseguir arcar com o pagamento desse empréstimo compulsório, tá? Vai ser de 10% se o pagamento verificar no próprio mês do vencimento, 20% quando o pagamento ocorrer no mês seguinte e 30% quando o pagamento for efetuado a partir do segundo mês subsequente. Os juros de mora, eles vão incidir a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento. Logo, o percentual de juros de mora será relativo ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, vai ser de 1%. A lei passa a entrar em vigor a partir da data de sua publicação. Quando nós mencionamos esse projeto de lei, é necessário que eu faça uma observação aqui para vocês que também existe um outro projeto de lei tratando sobre empréstimo compulsório, que é o projeto de lei complementar número 50 de 2020. E se você está se perguntando, mas você já acabou de falar sobre esse projeto de lei número 50 de 2020. Mas o projeto de lei não trata somente sobre o imposto sobre as grandes fortunas, ele também trata sobre os empréstimos compulsórios, tá? O projeto de lei complementar número 50 de 2020, quando ele trata sobre empréstimo compulsório, ele menciona que é um tributo restituível com posterior devolução a partir do exercício de 2021, a partir na medida de abatimento, tá? Esse abatimento, ele vai corresponder no que trata de forma temporária, tá? O projeto de lei 50 de 2020, ele indica que o empréstimo compulsório, ele vai ter, tá? Uma incidência e principalmente todos poderão ser contribuintes deste projeto de lei. Quando a gente fala sobre isso, já abre um leque. E aqui a gente vai fazer a conclusão das possíveis inconstitucionalidades que nós conseguimos já vislumbrar de antemão em relação a todos esses projetos de lei. As inconstitucionalidades, elas também são mencionadas e já são alvo, tá, de divulgação, inclusive já enviaram alguns setores da economia do país, já enviaram uma carta informando ao presidente da Câmara dos Deputados todos os pontos inconstitucionais. E aqui a gente vai relatar, tá? O primeiro ponto, e aqui a gente precisa frisar bastante, que é em relação à inconstitucionalidade. Essa inconstitucionalidade, e aqui eu falo para vocês, já fazendo a observação do empréstimo compulsório, relacionando sempre que todas as pessoas jurídicas domiciliadas no país, com patrimônio líquido igual ou superior a R$1 bilhão, tá? Elas poderão ser cobradas do governo federal, ou seja, da União, o equivalente a 10% do lucro líquido apurado nos 12 meses anteriores. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que se esse projeto de lei
complementar for aprovado, for publicado nesse ano de 2020, os 12 meses anteriores é o equivalente a 2019. Logo, a gente está diante de uma inconstitucionalidade, pois ofende o princípio da irretroatividade da lei tributária. E esse princípio da irretroatividade da lei tributária, ele é muito claro. E a gente tratou dele lá naquele episódio onde nós mencionamos os direitos fundamentais dos contribuintes, de não ser cobrado por tributo em relação a fato gerador ocorrido antes a vigência da lei que houver instituído ou aumentado. E quando a gente fala sobre o empréstimo compulsório, a gente sabe que em relação aos empréstimos compulsórios, eles possuem sim algumas exceções. E essas exceções são trazidas em relação à calamidade pública. E aqui eu vos falo as exceções dos empréstimos compulsórios em relação à calamidade pública, que é sobre a anterioridade e sobre a noventena. Ou seja, a partir do momento em que ele foi instituído, ele passa a valer. Só que a exceção para por aí. A gente não está falando sobre irretroatividade, não. Esse não pode ser instituído um tributo que venha retroagir o seu fato gerador para que possa passar a valer a respeito de fatos passados, fato que já passou. Logo, quando a gente fala de uma ofensa ao princípio da irretroatividade, e aqui eu já deixo a dica para vocês, a gente está tratando de uma limitação do poder de tributar, que a nossa Constituição Federal indica no artigo 150, inciso 3º, a linha A. Ou seja, já fica aqui o convite para você, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o princípio da irretroatividade da lei tributária, vá ler este dispositivo da Constituição. Essa ofensa ao princípio da irretroatividade da lei tributária, que a gente está encontrando desde logo no projeto de lei complementar 34 de 2020, que visa a instituição do empréstimo compulsório, é porque ele leva em consideração a capacidade contributiva dos últimos 12 meses daquele contribuinte, e independe do contribuinte ser uma pessoa jurídica e possuir um patrimônio de 1 bilhão. Isso é direito fundamental do contribuinte. E quando eu falo contribuinte, pense logo uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, porque todo mundo é contribuinte, tá? E eu vou muito além. Além de ofender o princípio da irretroatividade, ele também promove um tratamento desigual entre os contribuintes. Entre outros temas que a gente pode aqui considerar e verificar essa questão, quando a gente fala de tratamento desigual, também é uma vedação ao poder de tributar que a nossa Constituição Federal, ela indica. Então, na verdade, empréstimo compulsório, aqui são 2 projetos de lei, nós já esmiuçamos e já fizemos a conclusão. Então, vamos para o próximo tributo que vem por aí. E continuando aqui com vocês sobre todos os tributos que estão por vir, eis que trago ele, o IBS. Se você não sabe o que é IBS, IBS é um novo imposto que está sendo tratado na reforma tributária. Isso mesmo que você ouviu. A reforma tributária, resumidamente aqui para que você possa ter já o conhecimento, existem 2 projetos de lei, um projeto do Senado e um projeto da Câmara. O governo federal, infelizmente, não apresentou a proposta para a reforma tributária. Então, atualmente, só possuímos
Nós só possuímos a PEC número 110 de 2019 e a 45 de 2019, tá? Todos esses projetos de emenda constitucional, por que é diferente, Rageli, em relação, você falou anteriormente sobre projeto de lei complementar e agora você está mencionando o PEC, que é o projeto de emenda constitucional. Porque a gente está diante aqui de dois projetos que visam alterar o sistema tributário nacional. E quando a gente fala de alterar o sistema tributário nacional, a gente fala também de alterar a parte e o capítulo 6 da Constituição Federal, que trata sobre a tributação e o orçamento. Quando a gente fala sobre tributação e orçamento na Constituição Federal, automaticamente qualquer mudança no sistema tributário nacional, ele precisa vir não apenas por lei complementar, mas algo muito além, que é uma emenda constitucional, tá? Agora, para que você possa, assim, de forma resumida, ter um comparativo em relação ao que trata a PEC 110 e ao que trata a PEC 45, ambas essas proposições, elas visam alterar o sistema tributário nacional, que tem como principal objetivo a simplificação e a racionalização da tributação sobre produtos e comércio, ou seja, produção e comercialização de bens e prestação de serviços, sendo base tributável atualmente compartilhada pela União, Estados, Distrito Federal e município, ok? Nesse sentido, eu falo aqui para vocês que todos esses, tanto a 110 quanto a 45, elas propõem a extinção de uma série de tributos. Todavia, vai extinguir, mas vai majorar, vai instituir também. E quando eu falo instituir, vai instituir o imposto sobre bens e serviços, o que eu acabei de mencionar aqui para vocês, o IBS, tá? O IBS, ele vai ser criado nos moldes dos impostos sobre valor agregado, cobrado na maioria dos países desenvolvidos. Um imposto específico sobre alguns bens e serviços, que é o imposto seletivo, tá? Aqui, sobre IBS. O IBS, ele tem como base de incidência em ambas as propostas, é praticamente idêntica, tá? Todos os bens e serviços, incluindo a exploração de bens e direitos tangíveis ou intangíveis, e também varia para alocação de bens, operações, em regra, escapam da tributação do ICMS estadual e do ISS municipal do quadro normativo atual em vigor. As propostas, por outro lado, trazem diferenças muito grandes, gente. E aqui a gente vai destacar algumas, tá? Sobre a competência do IBS. Segundo a PEC 110, o IBS ele vai ser um tributo estadual e que vai ser instituído por intermédio do Congresso Nacional, com poder de iniciativa reservado basicamente a representantes dos estados e municípios, exceto, é claro, em relação à comissão mista de senadores e deputados federais, que foi criada especificamente para esse fim, tá bom? Agora, em relação à PEC 45, a competência do IBS ele vai ser um tributo federal, ou seja, ele vai estar previsto em um novo artigo intitulado 152A e não o artigo 153, que trata sobre a competência da União para instituir os tributos. Esse dispositivo ele prevê os impostos federais, tá? Que vão ser instituídos por lei complementar federal. Agora, quando eu falo aqui para vocês sobre competência, gente, é aquela competência de instituir, de majorar, de realizar a cobrança. Então, para efeitos de consulta, e se você tiver com mais dúvidas em relação à competência, todos os tributos e os impostos relacionados à União você encontra no 153 da Constituição. Os impostos dos estados e do Distrito Federal você encontra no 155 da Constituição.
E já os impostos dos municípios você encontra no 156 da Constituição. Voltando aqui para o IBS. O IBS, como eu falei para vocês, ele visa sempre substituir certos tributos. Na PEC 110, o IBS ele visa substituir 9 tributos, ou seja, o IPI, o IOF, o PIS, o PASEP, o COFINS, a CID Combustíveis, o Salário Educação, o ICMS e o ISS. Já a PEC 45, o IBS, ele visa substituir 5 tributos: o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS. Agora que você já entendeu que nós estamos diante de um tributo denominado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que ele está sendo discutido através das PECs 110 e 45, estas que visam realizar a alteração do sistema tributário nacional. Resumindo, estamos diante da reforma tributária. Agora eu tenho que destacar aqui para vocês que o que é IBS? O IBS, gente, ele visa, além de substituir, né, os tributos, ele visa garantir uma tributação atual, ou seja, ele tem uma origem à correção dos problemas existentes no modelo da tributação atual que nós vivemos hoje. E essa forma como a produção e consumo de bens é tributada, ela compreende 5 tributos no caráter geral, só para que vocês tenham noção, que são as contribuições PIS e COFINS, os impostos IPI, que é da União, o ICMS, que é dos estados, e o ISS dos municípios. E isso prejudica o país em diversas formas, tá? Como, por exemplo, ele reduz fortemente a produtividade à medida em que as empresas se organizam de forma ineficiente para minimizar o custo tributário. Quando a gente fala sempre, as empresas buscam hoje planejamento tributário para reduzir a carga, tá? Porque é muito grande, é muito elevado. E isso pode variar dependendo da forma como a produção está sendo organizada, tá? Ele onera investimentos e as exportações, principalmente em relação às contribuições, tá? Ele é excessivamente muito complexo, o nosso sistema. Ele eleva e sobrecarga, eleva um custo burocrático muito grande, ou seja, gente, hoje, eu posso falar para vocês, francamente, nós possuímos muito mais obrigações acessórias do que obrigações principais, que são aquelas de pagar. Se você deixar de cumprir uma obrigação acessória, essa obrigação acessória se torna em uma multa, e essa multa muitas vezes é uma multa pesadíssima, que onera ainda mais o contribuinte, tá? Visa tudo isso, tá? A proposta do IBS é promover uma mudança no sistema tributário nacional, justamente para trazer menos burocracia. Agora, para que eu possa mencionar tudo em relação ao IBS ele tem como fato gerador seriam as operações onerosas com bens e serviços. O valor do IBS, o nome mesmo fala, tá? É o Imposto sobre Bens e Serviços. Ele vai durante uma transação dos 5 tributos que são substituídos. Não integra a base de cálculo, tá? A incidência dele, logo, abre aspas, é por fora. Ele é um imposto cumulativo. A aplicação plena do princípio da não cumulatividade, ela é caracterizada pela remuneração integral do imposto incidente nas etapas anteriores do processo de produção e comercialização dos bens e serviços. Para que você entenda na prática o que é cumulatividade e não cumulatividade, a cumulatividade, raciocine comigo como se porventura você estivesse diante de uma mesa em que estivessem elencados todas as peças de um dominó. Já que você está diante dessa mesa que tem várias peças de dominó,
todas enfileiradas, experimente jogar uma, para que você veja o efeito cascata. Se você compreende que existe um efeito cascata se você derrubar uma única peça desse dominó, você está entendendo como funciona a cadeia e por que existe o princípio da não cumulatividade para favorecer o contribuinte, já que o primeiro contribuinte que efetivamente pagou, ele vai gerar um crédito para que o próximo contribuinte possa gozar daquele crédito e não pagar em dobro o que o primeiro contribuinte já pagou. Se você visualizou na prática as peças do dominó, uma sendo derrubada e, consequentemente, levando à destruição de todas as peças que estavam enfileiradas, você entendeu que o IBS ele não vai ser verificado em relação a essa questão. Já que quando a gente fala de cumulatividade, essa aplicação plena do princípio da não cumulatividade, ela vai ser caracterizada pela recuperação integral, ou seja, vai ocorrer um creditamento àquele contribuinte que de fato contribuiu nas etapas anteriores daquele processo de produção, tá? Quais serão os contribuintes do IBS? Os contribuintes do IBS, eles vão ser todos aqueles que realizarem o fato gerador, ou seja, que participarem das operações onerosas com bens e serviços. Se, porventura, você que participa de uma operação onerosa com bem e serviço, você muito provavelmente vai se tornar um contribuinte do IBS. Sejam pessoas jurídicas ou pessoas físicas. E também vai haver um limite de faturamento, abaixo do qual seria facultativo o registro de pequenos empreendedores para o recolhimento do imposto. E quando a gente fala aqui sobre esse facultativo, nós já mencionamos aqui que os projetos eles já estão conferindo subsídios, uma redução àqueles empreendedores. E aqui, quando a gente fala empreendedor, o empreendedor hoje mais vulnerável, eu diria que tocaria nessa palavra, seria o microempreendedor individual, as microempresas, as empresas de pequeno porte. É necessário verificar no caso em prática, tá? A forma de método de apuração do IBS. O método de apuração do IBS, ele é um sistema de débito e crédito. Então, os meus colegas contadores já devem estar cientes do que isso funciona, como isso funciona na prática. Agora, para você que não tem a experiência e a expertise contábil, eu te destaco aqui que a apuração entre débito e crédito é justamente aquilo que você pagou e aquilo que você precisa, o que você tem de bens e direitos e o que você tem de suas obrigações. Aí você vai transformar isso tudo em uma operação matemática e você vai abater todas os seus que você tem de bens e direitos e tudo que você tem de obrigações, tá? E aqui eu falo que os contribuintes eles vão recolher de forma mensal, lógico. Então, dessa forma, quando a gente trata de uma lógica contábil, a gente trata de uma apuração, e essa apuração, falei aqui para vocês, débito e crédito vão ser apuradas de forma mensalmente, um valor correspondente à diferença entre o imposto lançado nas vendas e o imposto incidente na compra, tá? Regime de crédito. Como funcionará o regime de crédito para o IBS? O regime de crédito ele seria o do crédito financeiro, no qual todo imposto que vai ser incidente sobre bens e serviços utilizados naquela atividade empresarial, ele vai gerar um crédito. E
porventura, haveria restrições apenas à apropriação do crédito relacionado a bens e serviços adquiridos para o uso pessoal dos sócios ou mesmo os empregados da empresa, e não relacionados à atividade empresarial. Aqui a gente já está tratando da questão dos insumos. Por quê? O que não é insumo, eu não consigo me creditar daqueles créditos que existem ali, tá? Como funcionará a respeito das exportações para o IBS, tá? Deverá haver uma desoneração completa das exportações e dos investimentos, garantindo uma manutenção dos créditos pelos exportadores. Quando a gente fala manutenção do crédito, logo de plano a gente já menciona que se ele for desonerado, que é a proposta, né, fazer uma desoneração completa das exportações e dos investimentos, essa desoneração não vai afetar em nada a questão dos créditos. Logo, isso é muito para fazer uma compensação, fazer um plano de investimento para que aquele contribuinte possa muito mais exportar, o que gera muito mais interesse para a economia do país do que realizar as operações internas. Em relação à recuperação de crédito do IBS, como é que vai funcionar? A recuperação ela vai ser integral e tempestiva dos créditos acumulados pelos contribuintes. Agora, para que você entenda o que seria o IBS na prática, o IBS nada mais é do que uma cópia do chamado IVA, que muitos países adotam. O IVA, ele, como eu falei para vocês, é um modelo de tributo que ele é aplicado nos países da Europa, América do Norte, América do Sul, né? E é cobrado em diferentes etapas, tá? Como, por exemplo, produção, comércio de bens e serviços, através de um sistema. Esse sistema, o tributo sobre consumo, ele independe da forma como está sendo organizada a cadeia de produção. Ou seja, ele permite que aquele imposto que seja repassado ao consumidor final seja igual ao recolhido ao longo de todo o processo, sem a chamada bitributação. Então, quando a gente fala de um imposto em cadeia produtiva, por exemplo, a gente logo já imagina uma bitributação. E para que não ocorra uma bitributação, o Brasil adotou o chamado imposto não cumulativo, o regime não cumulativo. Só que no IVA é diferente. O IVA é um imposto não cumulativo que é cobrado em todas as etapas do processo de produção e comercialização e que garante que em cada etapa o crédito corresponde ao imposto pago na etapa anterior, tá? Uma característica do IVA faz com que ele seja um tributo neutro, ou seja, a incidência dele, ele independe da forma como ele está sendo organizado, a produção ou a circulação, o modo como o imposto é pago pelo consumidor final na etapa final da venda, tá? Ele é recolhido ao longo de toda a cadeia da produção e comercialização. Agora, quando a gente fala que o nosso IBS, o famoso IBS, ele tem muitas são as características do IVA, é porque ele foi realmente pensado para fazer uma simplificação, porque vocês não imaginam a complexidade da apuração do PIS e COFINS em relação ao PIS e COFINS não cumulativo, por exemplo. A apuração do ICMS, tem a apuração do ICMS substituição tributária, então é mais ou menos para simplificar, tá? Agora que eu falei do IBS, eu preciso destacar também aqui para vocês que tem também um outro imposto que está sendo pensado e que faz parte, sim, da PEC 110 e 45, tá? É o imposto chamado Imposto Seletivo. O Imposto Seletivo, pela PEC 110, tá? Ele vai ser cobrado sobre as operações com petróleo e seus derivados, combustíveis,
lubrificantes de qualquer origem, gás natural, cigarros, outros produtos do fumo, energia elétrica, serviços de telecomunicação, bebidas alcoólicas, não alcoólicas, veículos automotores novos, terrestres, aquáticos, aéreos, enfim. Esse é o imposto seletivo. Quando a gente fala de imposto seletivo, na PEC 45, ela já destaca que são os impostos de índole extrafiscal, ou seja, ele não tem uma função arrecadatória. Ele possui, quando ele fala que é uma função extrafiscal, a função dele principal é controlar a economia, por exemplo, tá? É controlar um determinado setor, por exemplo. Não possui aquela função puramente arrecadatória, que é a função que a gente chama de função fiscal dos tributos, tá? Em outras matérias, o que a gente pode mencionar aqui, tá? Que o imposto seletivo, ele vai visar a tributação de alguns setores que hoje não possui tanta tributação assim, que a gente pode falar que, por exemplo, não, se vocês não sabem, vão saber agora, não excede IPVA das aeronaves, por exemplo. E com o imposto seletivo passará a incidir sobre as aeronaves. Aqui também a gente destaca que, em relação a CID combustível, que com a retirada da CID combustível passará a valer o imposto seletivo, que é conforme a seletividade do imposto, do produto, na verdade, né? Quanto mais for necessário aquele produto, muito provavelmente a alíquota daquele produto, a alíquota daquele imposto vai ser muito menor. E assim a gente finaliza aqui o IBS e o imposto seletivo, que são trazidos nas PEC 110 e 45, ambas de 2019, que tratam sobre reforma tributária. E dando continuidade a todos os tributos que vão vir por aí, eu tenho que mencionar para vocês ele. E eu já falei aqui algumas vezes, não aqui no nosso podcast, mas lá no nosso canal do Telegram, no nosso Instagram, no nosso blog, e aqui pela primeira vez eu trago ele. Na verdade, a contribuição de intervenção do domínio econômico, a chamada CID Digital. Esse projeto, na verdade, é um projeto de lei número 2358 de 2020. Esse projeto de lei, ele visa instituir a contribuição de intervenção do domínio econômico incidente sobre a receita bruta de serviços digitais prestados pelas grandes empresas de tecnologia. Quando a gente fala grandes empresas de tecnologia, muita gente já vem à mente a Google, o Facebook, né? A Amazon, entre outras empresas aí. E muitas delas americanas, tá? Aqui eu trago para vocês o que dispõe a lei, esse projeto de lei, nos seus 10 artigos, tá? Esse projeto de lei, primeiramente, ele está visando e observando o que dispõe o Marco Civil da Internet, ou seja, considera-se conteúdo digital qualquer espécie de dado fornecido de forma digital, tal como programa, música, vídeo, texto, jogos, arquivos
eletrônicos e congêneres, tá? E o que é plataforma digital? A plataforma digital é a aplicação de internet ou aplicativo eletrônico que permite a transferência eletrônica de conteúdo digital ou ainda que usuários interajam uns com os outros, tá? E receita bruta? A receita bruta que ele trata aqui, ele trata sobre o que traz o artigo 12 do Decreto-Lei 1598 de 77, o Instituto, o que seria uma receita bruta, tá? O fato gerador da CID digital, ele ocorre por ocasião do recebimento da receita bruta, decorrente sempre, gente, da exibição de publicidade em plataforma digital para usuários localizados no Brasil, uma disponibilização de plataforma digital que permite que usuários entrem em contato uns com os outros e interajam entre si, com o objetivo de venda de mercadoria ou prestação de serviços diretamente entre esses usuários, desde que um deles esteja localizado no Brasil. Tem também a transmissão de dados utilizados de usuários localizados no Brasil, coletados durante o uso de uma plataforma digital ou gerado por esses usuários, tá? Aqui, o projeto de lei, ele indica que considera-se localizado no Brasil o usuário que vem acessar a plataforma digital com um dispositivo localizado fisicamente no país, tá? A localização física do dispositivo, ela vai ser apurada com base no endereço de IP para acessar a plataforma digital, salvo nos casos que tiver sido adulterado o fornecimento dessa localização, tá? O contribuinte da CID digital é a pessoa jurídica domiciliada no Brasil ou no exterior que oferir receita bruta, ou seja, uma receita bruta equivalente a 3 bilhões de reais, se for uma receita bruta global, tá? Ou se for uma receita bruta superior a 100 milhões de reais, tá? Para apuração do limite, é necessário que a moeda estrangeira seja convertida para dólar dos Estados Unidos da América, em sequência para real e porventura, e por meio de uma utilização do valor do dólar dos Estados Unidos estabelecido para compra no Banco Central, tá? Para o último dia do ano calendário anterior. Então, aqui a gente já analisa questões em relação à anterioridade e retroatividade também. A base de cálculo da CID financeira é o valor total da receita bruta. No caso aqui, ele está mencionando que a receita bruta, que é decorrente de uma exibição de publicidade em plataforma digital, ela engloba também a publicidade exigida a usuários localizados em outros países. Deve sempre compor a base de cálculo da parcela da receita bruta proporcional. Quando a gente fala de CID, o projeto de lei, ele é claro, gente, que ela vai incidir de forma progressiva com as seguintes alíquotas, tá? 1% sobre a parcela de receita bruta de até 150 milhões de reais, 3% sobre a parcela de receita bruta que superar, na verdade, 150 milhões de reais até 300 milhões de reais, 5% sobre a receita bruta que superar 300 milhões de reais. Quando a gente fala em milhões, a gente já está verificando que as empresas são empresas de grande porte, tá? O pagamento da CID digital, ele vai ser efetuado até o último dia do mês de março do ano calendário subsequente em relação a fatos geradores ocorridos no ano calendário. O projeto de lei, ele informa que compete à Secretaria da Receita a administração da CID, logo a gente verifica aqui que é uma contribuição a cunho federal, tá? Que traz também são as competências de processo administrativo fiscal que o projeto de lei também
informo que a CID Digital ela vai sujeitar-se a todas as normas relativas ao processo administrativo fiscal, de determinação e exigência de créditos tributários federais e de consulta, tá? Subsidiariamente o que houver em relação à legislação do imposto de renda especifica, especialmente em relação às penalidades e a demais acréscimos aplicáveis. Logo, quando a gente menciona aqui, a gente já verifica que são relacionadas às questões de multas, tá? A lei, o projeto de lei, né, ele traz a informação que, a partir da publicação, ela produzirá os efeitos a partir do primeiro dia do exercício seguinte, respeitando o prazo mínimo dos 90 dias. Aqui, em relação ao projeto de lei da CID Digital, é claro que a gente já está tratando de cunho sobre o contribuinte, sendo contribuinte todas aquelas pessoas jurídicas de grande porte, já que a gente está tratando aqui de milhões, tá? Uma receita bruta global superior ou equivalente a 3 bilhões ou 100 milhões de reais sendo superior, tá? Aqui a gente faz só uma observação. A partir do momento em que todas essas empresas forem tributadas, muito provavelmente o contribuinte, o consumidor final, aquele consumidor que realiza publicidade, né, nas plataformas, interaja, use a plataforma como forma de interação, né, uma forma de produzir conteúdo, né, digital, patrocinar, por exemplo, anúncios, enfim. Consequentemente, a gente sabe que uma tributação sendo aplicada a essas empresas que nunca tinham sido tributadas antes e que vão passar a ser tributadas se esse projeto de lei for aprovado e sendo publicado, é claro, o consumidor final ele pode sim sofrer os efeitos finais com, por exemplo, um aumento no valor da publicidade, o que antes ele consumia com R$5, com 10, com 20, vai ocorrer um aumento. Então é isso que nós aqui estamos mencionando para vocês. Ficar alerta. Por mais que contribuinte de fato, as pessoas contribuintes, consumidor final, pessoa física, não seja obrigado a estar pagando a CID Digital, mas de forma indireta temos a certeza de que sim, poderá sim arcar com os custos de uma tributação. E agora eu trago para vocês, em primeira mão, tá? Que já existe um projeto de lei que visa aumentar, isso mesmo que vocês ouviram, majorar a alíquota da contribuição sobre lucro líquido devido pelas instituições financeiras e a mesma, tá? Um aumento sobre a contribuição social sobre lucro líquido em relação às empresas de mineração. Tramitam em paralelo, tá, no Congresso já, o projeto de lei 911 de 2020 e 1522 de 2020. Ambos eles visam aumentar, ou seja, majorar a alíquota da CSLL, a contribuição sobre lucro líquido, das empresas de mineração e instituições financeiras, tá? Em 50%. Aqui eu faço uma observação. Os bancos eles já recolhem a contribuição sobre o lucro líquido com uma alíquota majorada em relação ao restante da economia. As instituições financeiras, hoje, elas pagam 20% de CSLL, enquanto que o restante recolhe o tributo, que recolhe essa contribuição, numa alíquota de 9%. Logo, a gente já está diante aqui de uma
um tratamento diferenciado em relação à capacidade econômica, tá? A cobrança das contribuições, né, e quando a gente trata aqui, elas visam, elas devem sempre, tá, respeitar o princípio da anterioridade, noventena, tá? Enquanto que o projeto de lei número 911 de 2020, ele não traz nenhum exemplo a título e nenhum demonstrativo, tá? Quando será cobrada a alíquota majorada a título de CSLL para as instituições financeiras, né? Ele diz apenas que deve entrar em vigor a partir da data da publicação. Então, aqui a gente já verifica uma inconsistência constitucional. Por quê? Porque a gente sabe que as contribuições sobre o lucro líquido, uma vez majorada, ela precisa sim observar o que indica a Constituição Federal, nas limitações do poder de tributar. Ou seja, para cobrar tributo, tem que ser observado o princípio da anterioridade, ou seja, não ser cobrado no exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou aquele tributo, ou ainda que não seja antes de decorrido 90 dias da data em que foi publicada aquela lei que instituiu ou que aumentou aquele tributo. Então, assim, é claro que o projeto de lei número 911 de 2020, ele já precisa observar essa questão. E esse projeto, eu retorno aqui para vocês, mencionando que ele visa aumentar, ou seja, ele visa elevar a cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido em relação às pessoas jurídicas de seguros privados e de capitalização, tá? Ou seja, instituições financeiras, em 50%, tá? Hoje, eles pagam 20% e vai passar com a aprovação e publicação desse projeto de lei, vai passar a tributação de 50%. Então, a gente está vendo aí uma majoração de nada mais, nada menos do que 30%. Logo, a gente já faz uma observação aí em relação a uma das vedações ao poder de tributar, que é não cobrar tributos com efeito de confisco. Ele não pode ser confiscatório, né? Agora, já em relação ao projeto de lei número 1522, que especifica, que altera e institui, né, um adicional temporário da alíquota da CSLL, incidente sobre o resultado das instituições financeiras em relação às empresas de mineração. Esse projeto de lei, ele visa sim fazer com que haja um acréscimo, ou seja, um adicional, e esse adicional temporário, né, ele precisa ser observado, porque esse projeto de lei, ele especifica que a nova alíquota, ela será cobrada somente após 3 meses. Segundo o texto, a lei entra em vigor a partir da data da publicação, mas só produz efeitos depois dos 90 dias, tá? Por outro lado, a gente também tem que observar que o princípio da isonomia entre os contribuintes, o STF já julgou como constitucional algumas leis que aumentaram alíquotas apenas para um setor específico da economia. Então, a gente precisa ficar atento a essa questão, tá? Agora, é muito importante trazer aqui em relação à questão do confisco, porque a gente sabe que uma lei que visa aumentar uma contribuição que atualmente é cobrada em 20% e com o texto passa a cobrar 50%, um aumento de 30%, né, é um aumento que é considerável, e a gente já pode verificar aí que possui alguns efeitos de cunho confiscatório. Então fica aí a dica e o alerta para que todos nós, enquanto contribuintes, possamos ficar atentos a essas
questões. É claro, gente, que antes de encerrar, eu não posso deixar de mencionar para vocês que, consultando o site do Impostômetro, e você também, assim como eu, pode fazer isso, ou melhor, consulte a nossa página na internet, o nosso blog, as nossas redes sociais estão disponibilizadas na descrição deste episódio e confira quanto você já pagou de tributo, qual o valor real que foi arrecadado até o dia de hoje. E aqui eu vos falo que até a hora em que a gente está gravando aqui, já foi arrecadado 900 bilhões, 559 milhões, 131 mil, 200 reais e 33 centavos. Se você ficou curioso em relação a quanto você paga de tributos, em relação a quanto você realmente paga, arrecada a título de IPVA, a título de imposto de renda, não deixe de conferir as nossas redes sociais, que está na descrição desse episódio de hoje. E agora eu tenho a grata satisfação de terminar mais um episódio com a excelente companhia que foi a sua. E eu já te espero no próximo episódio e não deixe de interagir conosco nas nossas redes sociais, no nosso canal do Telegram, para fazer parte diretamente aqui desse podcast. Você que é contribuinte, você precisa sempre estar atento e fazer o papel, fazer a diferença, participando de forma ativa desse projeto que visa levar informação para todos nós, já que todos nós somos contribuintes. Então é isso. Eu te encontro no próximo episódio com a certeza que você estará bem e que terei uma excelente companhia, assim como você me propôs no dia de hoje. Então é isso. Tchau!